a história do profeta Isaías. Isaías foi um dos grandes profetas da Bíblia, a qual sua vida registrada no livro que leva seu nome, no Antigo Testamento. Ele viveu em Judá, o reino do sul de Israel. Isaías era de origem nobre e chamado por Deus através de uma visão. Dedicou-se a advertir e consolar o povo. Segundo a tradição, morreu martirizado. Sua vida é uma lição de fé, justiça e esperança em Deus. O contexto em que Isaías surgiu foi de grande crise política, social e espiritual. Israel estava dividido em 2 reinos, e Judá, o reino em que vivia, enfrentava ameaças externas de impérios como a Assíria. Internamente, o povo se afastava de Deus, adotando práticas injustas e idolatras. A principal mensagem de Isaías era um chamado ao arrependimento e à justiça. Ele advertia o povo de Judá sobre os julgamentos de Deus, que viriam se continuassem no caminho do pecado, mas também trazia mensagens de esperança, falando sobre a vinda de um Messias, Jesus, que traria salvação e restauraria o reino de Deus. Isaías pregava uma fé verdadeira, que envolvia justiça social e devoção sincera a Deus, criticando a hipocrisia religiosa de seu tempo. Um dos momentos mais marcantes da vida de Isaías foi sua visão de Deus no templo Isaías 6, onde ele foi chamado para ser profeta. Nessa visão, Isaías reconhece sua impureza e recebe a purificação, recebendo a missão de levar a palavra de Deus ao povo. Sobre sua morte, a Bíblia não traz detalhes diretos. No entanto, uma tradição judaica afirma que Isaías foi morto durante o reinado do rei Manassés. Sendo cerrado ao meio, a vida de Isaías foi de dedicação a Deus e ao seu povo, sendo uma das figuras centrais nas Escrituras, por suas profecias sobre o futuro de Israel e a anunciação da vinda de Jesus Cristo, o Messias. Principais acontecimentos na vida de Isaías. Os principais acontecimentos na vida e no ministério do profeta. Isaías incluem chamado profético. Isaías teve uma visão de Deus no templo, onde foi purificado e comissionado para ser profeta, recebendo a missão de pregar ao povo de Judá, profetizando em Judá. Isaías atuou como profeta no reino de Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. Ele advertiu o povo sobre o juízo divino por sua idolatria e injustiça social e clamou pelo arrependimento. Conselhos ao rei Acás durante a invasão de Judá pelos reinos de Israel e Síria. Isaías aconselhou o rei Acás a confiar em Deus, em vez de buscar alianças políticas. Ele também profetizou o nascimento do Messias através da Virgem. Encontro com o rei Ezequias. Isaías foi conselheiro espiritual do rei Ezequias e intercedeu junto a Deus durante a invasão à Síria, profetizando a libertação de Jerusalém. Também advertiu Ezequias sobre confiar demais em alianças estrangeiras, como a com a Babilônia. Profecias sobre o Salvador. Isaías anunciou a vinda de um Salvador, o servo sofredor, que traria redenção e justiça ao mundo. Profecias interpretadas pelos cristãos como a vinda de Jesus Cristo. Mensagens de juízo e esperança. Além de advertências sobre o juízo iminente, Isaías também proclamou a restauração futura de Israel e o estabelecimento do reino de Deus. Morte
de Isaías. Segundo a tradição judaica, Isaías foi martirizado pelo rei Manassés, sendo cerrado ao meio. A vida de Isaías foi marcada por sua devoção e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante de perseguições. O que podemos aprender com a história de Isaías? A vida e o livro de Isaías trazem muitas lições importantes para nós. Isaías foi um profeta corajoso que viveu em um tempo de crise. Quando o povo de Judá se afastava de Deus, ele nos ensina, em primeiro lugar, a importância de sermos fiel à nossa missão, mesmo em tempos difíceis. Isaías foi chamado por Deus para anunciar uma mensagem difícil, de arrependimento e julgamento, mas ele não desistiu. Outra grande lição é sobre confiar em Deus, mesmo diante de ameaças e desafios. Quando Judá enfrentava invasões e dificuldades políticas, Isaías sempre orientava os reis e o povo a buscar em Deus sua segurança e não em alianças humanas. Isso nos lembra de colocar nossa confiança em Deus acima de tudo. O livro de Isaías também traz mensagens de esperança. Mesmo ao falar sobre o juízo de Deus, o profeta sempre anunciava que haveria restauração e que um Messias viria para salvar o povo. Essa promessa do Messias aponta para Jesus Cristo, mostrando que, mesmo em tempos de escuridão, Deus tem um plano de redenção e salvação para nós. Além disso, Isaías enfatiza a importância da justiça social e da verdadeira adoração. Ele criticava o povo que seguia rituais religiosos, mas negligenciava os pobres e oprimidos. Isso nos desafia a viver nossa fé de maneira prática, buscando justiça e ajudando os necessitados. A vida de Isaías nos ensina sobre perseverança, fidelidade a Deus e a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. Isaías pregava sobre a vinda de Jesus Cristo. As profecias messiânicas de Isaías são algumas das mais profundas do Antigo Testamento, trazendo esperança para o povo de Israel e apontando para a vinda de um Salvador. Em Isaías 9, 6 e 7, ele profetiza o nascimento de um governante divino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isaías descreve esse Messias com títulos que revelam sua natureza divina e missão. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa profecia destaca a liderança justa e eterna que o Messias traria, estabelecendo um reino de paz que não teria fim. Outra importante profecia aparece em Isaías 11, 1 a 10, onde ele fala de um renovo do tronco de Jessé, ou seja, um descendente de Davi que governará com sabedoria, justiça e equidade. Ele trará renovação e um período de harmonia. A mais comovente é a profecia do servo sofredor em Isaías 53. Aqui, o Messias é descrito como alguém que foi ferido pelas nossas transgressões, um servo que, em sua humilhação e sofrimento, carregaria os pecados da humanidade. Essa imagem de um Salvador que sofre por amor ao povo é fundamental para a compreensão da vinda de Jesus Cristo. Cumpriu todas essas profecias. O chamado profético de Isaías. Isaías foi chamado para ser profeta por meio de uma visão impressionante de Deus no templo. Nesta visão, ele vê a santidade de Deus e sente sua própria impureza
dizendo: ai de mim. Um anjo toca seus lábios com uma brasa viva, simbolizando a purificação. Esse momento destaca a necessidade de santidade para o serviço a Deus. Isaías responde com prontidão: eis-me aqui, envia-me. Esse chamado nos ensina a reconhecer nossa fraqueza, aceitar o perdão de Deus e nos dispor a servi-lo, mesmo sabendo que a mensagem nem sempre será aceita. Ministério profético de Isaías em Judá. Isaías serviu como profeta durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. Ele advertia o povo sobre a idolatria, a injustiça e a corrupção moral, chamando-os ao arrependimento. Isaías nos ensina a importância de sermos uma voz de verdade e correção em tempos de imoralidade. Ele nos lembra que o verdadeiro arrependimento deve ser acompanhado por uma mudança de comportamento, especialmente em relação ao cuidado com os mais vulneráveis. Mesmo sofrendo muita rejeição, ele se manteve firme em sua missão e profetizou a palavra de Deus ao povo. Conselhos ao rei Acás e ao rei Ezequias durante a ameaça de invasão por Israel e Síria. Isaías aconselhou o rei Acás a confiar em Deus, em vez de buscar apoio da Síria. Ele profetizou o nascimento de uma criança chamada Emanuel, Deus conosco, uma promessa de que Deus protegeria Judá. Acas ignorou o conselho e buscou ajuda em alianças políticas. Esta passagem ensina a importância de confiarmos em Deus em momentos de crise e não em soluções humanas. Ela também aponta para a profecia messiânica que se cumpre em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus conosco. Isaías também teve uma relação importante com o rei Ezequias, a qual o aconselhou a confiar em Deus durante a invasão da Assíria. Isaías orou fervorosamente e Deus respondeu milagrosamente, livrando Jerusalém. No entanto, quando Ezequias mostrou suas riquezas aos babilônios, Isaías o advertiu de que isso resultaria na futura invasão de Babilônia. Esses encontros nos ensinam que a confiança em Deus deve ser constante e não apenas em momentos de crise. A humildade e a vigilância também são essenciais, pois a falta de discernimento pode ter consequências de longo prazo. Isaías profetizou juízo, mas também esperança. Isaías equilibra advertências de juízo com promessas de restauração. Ele anuncia que Deus puniria a rebeldia de Judá e das nações vizinhas, mas também promete restauração e paz futura para o povo de Deus. Essa mensagem de juízo e esperança ensina que Deus é justo e não ignora o pecado, mas também é misericordioso e deseja restaurar os que se arrependem. O livro de Isaías reforça que, mesmo em meio ao julgamento, Deus oferece uma esperança final, um reino eterno de paz e justiça por meio de Jesus. A morte de Isaías, embora a Bíblia não relate a morte de Isaías, a tradição judaica, o Talmud, afirma que ele foi martirizado durante o reinado de Manassés, sendo cerrado ao meio. Hebreus 11:37 menciona mártires que foram cerrados, provavelmente se referindo a Isaías. Sua morte ilustra o custo do compromisso com a verdade de Deus. Isaías foi fiel até o fim, mesmo quando isso significava enfrentar a perseguição e a morte. Isso nos desafia a sermos fiéis em nossa caminhada com Deus, dispostos a sacrificar até nossa própria vida, por amor à verdade
e ao chamado de Deus, como morreu o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu uma vida marcada por visões e profecias sobre o futuro de Israel e a vinda de Jesus. No entanto, a Bíblia não revela como ele morreu, embora não haja um relato bíblico direto sobre sua morte. Tradições judaicas e cristãs sugerem que Isaías foi cerrado ao meio durante a perseguição do rei Manassés. O versículo de Hebreus 11 faz referência à morte violenta de muitos servos de Deus, dizendo que alguns foram cerrados ao meio. Muitos estudiosos e tradições associam essa frase à morte de Isaías, sustentando que ele teria sido martirizado dessa maneira. No entanto, é importante ressaltar que essa narrativa não aparece nas escrituras sagradas, mas em tradições extrabíblicas, como textos apócrifos. O profeta Isaías enfrentou grandes desafios, é um exemplo dessa perseverança. Em Tiago 5:10 e 11 recebemos o incentivo para seguirmos o exemplo de paciência e perseverança dos profetas, lembrando que aqueles que permanecem fiéis são abençoados e recompensados por Deus. Jesus nos adverte em Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso deixa claro que, apesar do sofrimento enfrentado por Isaías e outros profetas, a recompensa final deles estavam com Deus. Paulo reforçou essa mensagem em 2 Timóteo 3:12, afirmando que todos os cristãos sofreriam perseguições devido à sua fé. Isaías, como tantos outros servos de Deus, enfrentaram a morte com fé, sabendo que sua alma estava nas mãos de Deus. Mateus 10:28 e Apocalipse 2:10 nos lembram de não temermos aqueles que podem matar o corpo, mas de sermos fiéis até a morte, pois Deus nos dará a coroa da vida. O que podemos aprender com a morte de Isaías? A morte de Isaías, assim como a de outros profetas, nos ensinam sobre o valor da perseverança e fidelidade a Deus. Em Apocalipse 6:9-11, são mencionadas as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Deus. Elas clamam por justiça, mas também receberam a promessa de que seu sacrifício não foi em vão. Por mais cruel que seja, a morte física não pode apagar a esperança da vida eterna nem da justiça de Deus. A palavra de Deus nos consola ao afirmar que nada pode nos separar do seu amor, nem a morte e nem a perseguição. Isso nos lembra que, assim como Isaías, todos os que permanecem fiéis a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte, são mais que vencedores por meio de Cristo. Embora a Bíblia não dê detalhes sobre a morte de Isaías, as tradições sugerem que ele enfrentou perseguição, sendo martirizado por sua fidelidade a Deus. Isaías deixou um exemplo marcante de coragem e fé diante do sofrimento, assim como muitos outros profetas e servos do Senhor. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de preparar este conteúdo. Se você se divertiu ou aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o canal. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua opinião é super importante. Deixe um comentário aqui embaixo me contando o que você achou do vídeo ou sugerindo temas para os próximos. Adoro ler
e responder a todos vocês. E que tal compartilhar este vídeo com um amigo que também possa se interessar? Ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!